Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao Projeto Olhares. Essa segunda-feira promete, gente, autoconhecimento na veia. Sabe aquela situação que por que é tão difícil começar e você não tem coragem de dar o play na sua vida? Por que é tão difícil de você começar e você não dá o reset na sua vida? Denis, o que você trouxe aqui? Você trouxe algum botão reset? Não, gente. Eu vou apresentar a vocês uma amiga muito especial do LinkedIn, chama Paula Caputo. E ela está aqui para nos trazer, falar muita coisa sobre autoconhecimento. Seja bem-vinda, Paula! Gratidão por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Denis. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Espero estar acrescentando um pouquinho nessa questão de autoconhecimento, desmistificando essas questões aí, que às vezes parece tudo tão complicado, né? O que é esse autoconhecimento? O que bebe? Onde é que vive, né? Com quem se relaciona esse negócio? E interessante, Paula, que eu comecei a estudar autoconhecimento foi nos quadrinhos, tá? Isso é muito importante, Mas a gente vai chegar lá, tá? Mas primeiro eu preciso conhecer, o pessoal precisa conhecer você, Paula. Tá Primeiro, certo. quem é a Paula Caputo e como foi a sua trajetória profissional para ajudar as pessoas? Então, eu sou uma gaúcha de Porto Alegre. Quer dizer, eu moro em Porto Alegre já faz alguns anos, eu sou do interior do estado. Uma cidade aí até bem conhecida, chama Alegrete, tem música e tudo. E é da região da Campanha, aqui no sul, quase fronteira com a Argentina. Aí. E sou mãe da Milena, sou uma pessoa que fez transição de carreira em 2014, não muito estruturada, né? Eu saí da área da saúde, eu sou biomédica de formação, e eu sentia muita necessidade de conviver com pessoas. E daí eu não sei se você sabe, mas o biomédico é aquele profissional que atua nos bastidores. Ele faz aquele papel do laboratório, aquela questão de pesquisa, né? Trabalha com... No meu caso, eu saí como patologista clínico, então eu trabalhava com exame de sangue, fezes, urina. E eu queria pessoas na minha vida. E eu fui trabalhar com pesquisa clínica, porque era o jeito que eu tinha contato com as pessoas. E é muito estranho isso, né? Porque eu gostava da parte da pesquisa, eu gostava de ir para campo. A parte de análise eu não gostava muito, tipo assim, era uma consequência do meu trabalho. Mas como tudo que a gente faz, 70% do que a gente não gosta, né? E só 30% é que realmente aquilo que a gente gosta, que vai dar flow, né? Que vai dar aquele, parece que a gente está recebendo uma entidade que é aquilo que a gente gosta realmente. Então, eu fazia também a parte que eu não gostava. E daí, em 2014, eu fiz essa transição, eu fui ser terapeuta, comecei com regressão, e daí eu achava que faltava alguma coisa. E daí eu fui fazer coaching. Porque alguns pacientes iam para sessões e estavam ok, eles iam embora, melhorava a qualidade de vida, desatava os nós emocionais e seguiam. Mas alguns voltavam e isso me incomodava. E o coach trouxe essas lacunas que não eram preenchidas com transformação, com as questões das crenças, né? Trabalhar essas crenças, as sabotagens, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. E daí eu me tornei isso que eu sou hoje. Daí eu digo que eu sou especialista em gestão emocional, porque eu gosto muito dessa parte. Porque hoje eu sei, depois de algum tempo de estudo, que as emoções geram os pensamentos que geram os comportamentos, né? E aí que começa todo o nosso trabalho aqui, o meu, o teu e de um monte de gente aí que está nos assistindo, provavelmente. O interessante é que você coloca a biomedicina, né, a biomédica, né, para cair do outro lado do autoconhecimento, né? Como que você consegue enxergar isso, né? É interessante esse paralelo que você fez na sua vida, Paula. É interessante mesmo. Obrigada, Denis. É que eu já trabalhava com qualidade de vida. Eu tive a oportunidade de trabalhar com qualidade de vida em paciente HIV, ainda na graduação. Meu TCC foi sobre isso. E depois, quando eu fui fazer mestrado, eu fiz mestrado em cardiologia, em ciências da saúde, cardiologia e ciências cardiovasculares. Os títulos são imensos, né? E eu também trabalhei com qualidade de vida. Eu fazia análise cognitiva de pacientes em pós-operatório com doença coronária aórtica. Então, a questão da qualidade de vida, ela não é só o emocional, né? Ela passa pelo físico, ela passa pelos relacionamentos, ela passa pela questão religiosa. Então, de certo modo, eu não deixei de trabalhar com qualidade. Eu só botei o foco em outro quesito, né?
Depois a gente vai falar do livro ali, quando eu escrevi o capítulo do livro, eu falei no RuPaul, que é um questionário que é realmente para avaliar a qualidade de vida. E daí ele tem essas 7 dimensões, e daí ele explica direitinho como que funciona, como que a Organização Mundial da Saúde avalia isso, né? Essa qualidade de vida, ela te influencia também na família diante do trabalho, não influencia? Ah, demais, demais. Hoje a primeira pergunta que eu faço quando eu vou atender alguém é o que tu pode fazer hoje para ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque quando a gente pensa em meta, em sonho, em objetivo, inconscientemente a gente está falando em melhoria de qualidade de vida, né? Então, o que tu pode fazer hoje para melhorar a tua qualidade de vida? Né? Pode ser uma questão física, pode ser uma questão emocional, pode ser conquistar o teu primeiro milhão, pode ser uma transição de carreira, pode ser várias coisas, né? Então, eu não sei determinar, e eu sempre brinco isso, que eu não sei determinar qual é o objetivo da pessoa, o que vai fazer ela feliz, o que vai melhorar a qualidade de vida dela, né? Ela que sabe, às vezes pode ser uma coisa muito simples, que é chegar emocionalmente vivo ou equilibrado ao final da quarentena, ou é conquistar o primeiro milhão, é desengavetar um projeto, é mudar de carreira, é ter descoberto nesse meio tempo que algumas coisas não valem tanto quanto a gente acha que valia, né? E dar mais foco para outras. Então, é uma transição, né? Tu tirar o teu foco de uma coisa, botar em outra, saber para o que tu vai dizer não, para o que tu vai dizer sim, né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje. A gente nunca teve tanta informação, tanto acesso à informação, a conhecimento, só que nem a gente estava falando aqui um pouquinho antes da gente entrar, que sem prática vira só mimimi, vira só mais um informativo. E isso, com o passar dos dias, a gente vai esquecendo. E se tu não coloca em prática, aí já foi. Tu nem lembra que um dia tu já leu aquilo, né? Então esse recomeçar que você fez, saiu da biomedicina para a parte da qualidade de vida, né? Que essa qualidade sistêmica que você sempre fala nos seus artigos, nos seus posts. Aliás, gente, os artigos dela é de arrepiar, tá? É muito, mas muito bom mesmo. Cola na Paula que ela escreve muito bem. Então, esse reset é desafiante para as pessoas, né? Num ponto que você está em casa, diante das famílias, né? E você não sabe separar, né? Como que eu posso conviver dentro de casa e no trabalho, né? Saber que eu vou sair bem daqui de casa, vou para o trabalho e como voltar, e às vezes eu posso voltar pior do que eu saí. É muito interessante, né? Exatamente. Eu costumo dizer que, até tem artigos sobre isso, atualmente eu estou escrevendo para uma revista online que chama Status. Então, ultimamente eu ando convivendo pouco com o LinkedIn, mas é a única atualização que tem lá. Eu fiz hoje essa atualização até, pelo menos uma vez por semana tem artigo novo na revista, semanal na revista, e daí eu acabo atualizando as minhas páginas no LinkedIn sobre isso. Mas voltando ali, é que antes a gente tinha essa separação, né, deles. Tu ia para o trabalho e tu dizia que os problemas não subiam as escadas, né? Não atravessavam a porta. E quando tu chegava em casa, tu dizia que os problemas do trabalho não atravessavam o portão, né? E a gente descobriu que não é bem assim, né? Que se a gente tem problema em um desses setores ou qualquer outra área da vida, acaba se repercutindo, né, nas demais áreas da vida. Você perde a oportunidade de você pensar. E você vive num cenário de inconsistência no ser, né, Paulo? Exatamente. Então, à medida que passou o tempo, eu acho que a gente entendeu que a gente precisa, não sei se entendeu, né, mas é isso que eu trabalho para as pessoas entenderem, pelo menos, que a gente precisa estar no centro da nossa vida, né, e que os demais setores, as demais áreas orbitam ao redor. Porque se a gente está bem numa área, a probabilidade de estar bem nas outras áreas é muito grande, né? No momento que a gente tem algum declínio, alguma dificuldade em uma delas, acaba se repercutindo nas outras, né? Eu lembrei de um exemplo agora, eu sempre falo, eu tenho muitas clientes que são mães, né? E daí elas têm o hábito de me dizerem assim, ó, e esse é um bom exemplo, eu acredito, né? Me diz se ele não fica bem claro. Que, meu filho não faz como eu quero. Né? É aquela coisa do controle. Não é que ele não faça, é que ele não faz como tu quer, né? Eu gosto do exemplo do cachorro. Eu quero que ele passeie com o cachorro às 8 da manhã, mas daí a criaturinha lá acorda às 11 e vai passear com o cachorro, né? Então,
Será que não faz ou não faz como tu quer, né? Esse controle que a gente tem de levar a vida é muito grande, né? Tipo, se não for do jeito que eu quero, não tá bom. Parece que a gente não consegue olhar as coisas de uma outra maneira para conseguir fluir com mais leveza pela vida, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Eu falo isso muito nas minhas redes sociais, que é essa coisa do fluir, né? Que não é mais como a gente quer, é como a gente consegue, é como a gente pode, né? A gente ainda quer velhas soluções para os mesmos problemas, para novos problemas. E não encaixa, não encaixa de jeito nenhum. E daí a gente sofre, se debate, né? O que eu estou fazendo de errado? E o problema é a pandemia, e daí a gente acaba sempre voltando o nosso olhar para fora. E o nosso olhar não é para fora, o nosso olhar é para dentro, né? A gente tem um negócio que eu gosto muito, que é a cultura do outro. Opa, como é que é? É que eu não sei, tu é de Minas, né? Sou de Minas, Juiz de Fora. Eu não sei como é que é em Minas, mas aqui no Sul, quando vai almoçar alguém na tua casa, uma tia, uma amiga, um amigo dos teus pais, é a melhor louça, a melhor comida, entendi. a melhor toalha. É uma questão cultural. O melhor é para visita. E daí, à medida que a gente cresce, e daí quando a visita não tá, porque o problema não é a visita. O problema é que quando a visita não tá, a toalha é meio puída, a louça é meio lascada, né? A gente come uma comidinha requentada, às vezes de pé mesmo, no canto de uma mesa. E é esse o problema. Porque o problema não é a visita, o problema é quando a visita não está. Porque daí a gente entende de forma não verbal que o outro é mais importante. E a gente vai crescendo com isso. E a gente sempre acaba olhando para o palco do outro e para o nosso bastidor, porque é o que a gente conhece. Quando a pessoa vai na nossa casa, é o palco, né? É o palco da outra pessoa, o melhor é para o outro. E a gente está sempre na cozinha, e é extremamente cultural. E vocês podem associar com outras coisas históricas que também remete à cozinha, né? Porque a cozinha é aquele lugar né? Do escanteio, assim, né? Tudo que é renegado vai para a cozinha. Tudo que é subjugado vai para a cozinha. E a gente cresce com essa coisa não verbal, né? E daí, quando tu vai na padaria, não sei se aí tem mercadinho, aqui tem mercadinho. Tem, muito mercadinho. Beleza, então tá. Daí tu tem que ir no mercadinho. Daí o que a tua mãe diz? Troca a roupa, minha filha. O que a vizinha vai dizer? Penteia o cabelo. Não é? E a gente está sempre em função do outro. Então, quando a gente cresce, e fora a questão da escola, né? Se a prova é a lápis ou a caneta, né? O que vai cair na prova, e daí a gente estuda exatamente aquilo. Então, é um somatório de coisas que nos leva a não ter autonomia, a olhar sempre mais para o outro e menos para a gente. E isso é muito ruim, porque daí é sempre o palco do outro é mais bonito, e o julgamento, e a opinião, e daí eu deixo de fazer as coisas, né? Porque o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, e como é que eu vou fazer sem apoio, se antes me diziam que caía na prova, agora eu não sei. Antes eu fazia as coisas, eu ganhava estrelinhas, agora eu não ganho mais. E é por isso que é tão difícil ser empreendedor nesse país, porque a gente não aprendeu autonomia e responsabilidade. Eu até acrescento, a gente não aprendeu a competir. Também. Essa eu tenho uma dificuldade, vou confessar. Essa eu tenho dificuldade. Competir e doar, é tipo o que o americano faz, igual o Ubuntu faz a filosofia africana, ou seja, é partilhar o que eu tenho com o outro e todos ganham. Isso a gente não sabe fazer isso no Brasil. Não, porque eu acho que quando eu estou apoiando a minha concorrente, eu estou valorizando ela e me desvalorizando. O que os outros vão dizer se eu apoiar a minha concorrente? Eu não esquento a cabeça, não. Eu não esquento, porque o meu pensamento é além disso. Porque se a Paula está ganhando, também estou ganhando. Quem está assistindo a live também está ganhando. Então todos estão ganhando. E quem está ganhando? O conhecimento. Não é a pessoa, é o conhecimento. Você desprender do seu tempo aí e ajudar as pessoas. Veja quem está com a gente aqui. Lembra que eu te falei da Regina? Está presente. É que eu não enxergo as pessoas. Regina. Aqui, ó.
Ok, sensacional live, o Projeto Olhares, com a amiga Paula Caputo, sempre fazendo o melhor conteúdo para a vida das pessoas. Boa noite, seja bem-vinda, Regina. Boa noite. Verdade, com certeza. Mas em cima do que você falou, Paula, a gente vai cair naquela questão que eu achei muito interessante que você colocou. Entre uma boa ideia e uma ótima ideia, qual é melhor diante de uma falsa impressão que pode assim se autoconhecer, se conhecer? O que seria isso que você diz sobre Eu acho que é melhor uma boa ideia ou uma ótima ideia? O que tu prefere? O que o Denis prefere? Uma boa ideia. Uma boa Sabe ideia? por quê? Beleza. Porque eu consigo... Uma ótima ideia vai me colocar ela numa zona de conforto e eu não vou fazer mais nada para ela. Numa boa ideia, eu sei que ainda posso chegar lá. É o meu pensamento. Ok. E se eu te disser que tanto faz? Não, calma, Aí vamos explicar. Aí eu não sei, né? Não, vou me explicar. Claro. A melhor é aquela que tu vai colocar em ação. Ah, entendi. Porque sempre a gente começa assim, mas falta um livro, e falta uma formação, e a gente se bota naquele falso movimento de sabotagem, porque às vezes não falta nada, falta entrar em ação. Sabe? Uma coisa que eu digo quase todo dia nas minhas redes sociais, o que você vai fazer hoje para te aproximar um pouquinho mais do seu objetivo? Porque o fato de entrar em ação, a gente não precisa de muita coisa, é lógico. Que, se eu te perguntar assim, qual é a tua meta? O que tu gostaria, o que tu pode fazer hoje, ou o que tu quer fazer hoje para melhorar a tua qualidade de vida? Que tu vai te sentir mais feliz. Não precisa falar, só pensa aí. E daí a gente vai com pequenos pedacinhos mesmo. Porque geralmente eu converso com mães, geralmente eu converso com mulheres que estão sobrecarregadas com homework, com homeschooling, com a casa, com a comida, com o tempo. É uma pequena coisa. Sabe por que é uma pequena coisa? Porque é para a gente não se perder da gente e a gente continuar realizando. Eu não converso, geralmente eu não trabalho com pessoas que trabalham em CLT ou que trabalham 8 horas, eu trabalho mais com empreendedoras. Então, se a gente não se colocar em movimento, a gente entra naquela coisa do vitimismo, da máscara, sabe? Mas eu não tenho apoio, eu não tenho dinheiro, e eu não tenho aquele planner que é maravilhoso, Mega Blaster fodástico, e eu não tenho livro, e eu não tenho. Cara, quem quer fazer, faz. Então, por isso, a diferença é o que tu vai botar em ação. O que tu consegue colocar em ação hoje. Sabe por quê? Porque à medida que tu vai realizando, que tu vai resgatando a tua autoestima. Porque é ali que tu te sente capaz, porque tu perdeu de alguma forma isso nesse movimento. Nessa coisa dos papéis e das funções. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou dona de casa. Vocês homens, vocês abastecem, são os provedores, são os fornecedores, são o apoio, é muita coisa, a gente se perde. Chega um ponto que a gente não sabe mais quais são as nossas características, qual é a nossa reconexão, o nosso tempo. Esses dias eu fiz um vídeo brincando que a gente é mãe e a gente tipo assim, aprende a viver em doses homeopáticas. E aquilo ali tá beleza. Imagina um banho de 3 minutos sem ninguém bater na porta. Nossa, eu sou... né? É que são muitas questões no mesmo aspecto, né? Então, a melhor ideia é aquela que vai funcionar, né? Não, o melhor plano, né? Tem o plano A e o plano B. O melhor plano é que o B seja que o A funcione, né? Esse é o melhor plano. Que tu consiga colocar todas as tuas forças num lugar só para as coisas andarem, para te ter foco, né? Para a gente entender que o foco não é só onde tu bota a luz, mas é para aquilo também que tu diz não. A gente estava falando, a gente vive num mundo de muito conhecimento, de muita informação. E será que eu não preciso mais dessa formação, e daquele livro, e daquela ideia, e da voz do fulano, e eu vou me perdendo. Então, o meu foco é também para aquilo que eu preciso dizer não. Aquilo que eu até acho que pode me agregar. Mas então eu anoto, eu guardo. Eu tiro todas as minhas ideias da cabeça e coloco no papel. Eu guardo essas coisas, eu deixo
que nem pão, né? Eu deixo elas fermentarem por um tempo para ver se daqui a 15 dias, um mês, 3 meses, elas ainda são importantes. Se elas ainda forem importantes, eu posso retomá-las no momento certo. Mas eu preciso ter um direcionamento, eu preciso ter um planejamento de saber aonde eu quero chegar. E é aí que eu falo que tanto faz a ideia, desde que ela funcione, desde que tu te coloque em ação, te coloque em movimento. Porque às vezes as pessoas me dizem assim, Paula, mas faz tanto tempo que eu não sonho, eu não tenho um propósito. Cara, essas coisas não vão chegar na tua vida numa terça-feira às 3 da tarde, elas não vão bater na tua porta. Essas coisas, muitas vezes, vão se dar no movimento. E é por isso que eu insisto tanto das pessoas se colocarem em movimento. Porque é só quando tu te coloca em movimento que a clareza vem. Porque papel, né, Denis? Papel tudo aceita, né? E o papel não tá nem aí para o teu planejamento, muito menos a vida, né? A vida tá nem aí para o teu planejamento. Então, tu pode fazer o teu planejamento quantas vezes tu quiser. Mas tem que entender que aquilo é só um GPS. É só saber onde tu tá para saber onde tu quer chegar. Porque, do contrário, muita coisa vai acontecer ali no meio. E a gente precisa ter essa resiliência, né? Da gente entender que a gente precisa sair dessa zona de conforto, desse lugar comum, onde a gente já conhece as coisas. Por que a zona de conforto é tão boa? Porque a gente já sabe como lidar com os problemas, com o que é bom, com o que é ruim. É por isso que é bom, gente. E mudança não é ruim, mudança é bom. Pensa numa mudança como uma faxina. Começa devagar, começa com o que é possível fazer naquele momento. Às vezes é só possível abrir a janela e tá tudo bem. Que cada um tem um ritmo, cada um vai ter um movimento, né? E a gente precisa entender e respeitar isso. Eu não sei se está muito confuso para vocês, essas são coisas que eu falo quase todo dia. Eu posso dizer, Paula, que é a premissa do menos é mais? Ou seja, para mim eu acredito nisso. Eu dou nisso. Importância a muito ao mais, só que eu tenho muito menos na minha mão, né? É como o Saramago sempre fala, a maior flor do mundo. A maior flor do mundo não é aquela que está no maior jardim. Não, está dentro de você. Então, menos ou mais. O que você pode construir com o seu trabalho? Não pensar no amanhã, mas pensar no presente. Seria isso? O menos é mais? Eu acredito que sim, Denis. Eu acredito que sim. Eu acredito que quando tu consegue começar as coisas com aquilo que tu tem, tu começa todo um movimento de gratidão, de reconhecimento, sabe? De reconhecer os teus valores, as tuas capacidades, porque às vezes a gente se coloca em dúvida, será que realmente eu sou capaz? Será que realmente eu consigo fazer? Será que eu consigo realizar? Mas eu não tenho o apoio lá do fulano, eu não tenho a minha família, e a gente precisa entender que as coisas não são como a gente quer, mas como elas podem ser. E se elas são como podem ser, a gente viver na realidade e deixar a expectativa de lado, a gente acaba sendo mais feliz, porque a gente para de esperar. A gente para de sonhar com uma coisa que às vezes não depende da gente, depende do outro. E tudo que depende do outro cai na expectativa. Vai cair no vitimismo, porque não tem como. Não tem como. Sempre que a gente espera alguma coisa do outro, o outro não vai dar como a gente quer, né? Eu lembro quando eu frequentava o centro espírita, agora faz muito tempo que eu não vou. Mas eles sempre diziam assim, tu tem que olhar para o outro, né? Aceitar o que o outro te dá, cada um dá o que pode. Mas eu nunca estou contente com o que o coleguinha quer me dar, né? Eu nunca estou contente. Eu sempre quero mais, eu sempre quero diferente. Então, quando tu para de viver para fora e começa a viver com aquilo que tu tem, o que eu posso fazer hoje, o mundo acaba mudando por consequência. Porque muda o teu olhar. Se muda o teu olhar, muda o teu olhar sobre o olhar do outro. E aí tu começa a perceber as coisas de forma diferente. Perfeito, Paula. A Regina concorda com você. Olha o que ela disse. Olha que lindo. Olha. Excelente apresentação na verdade real da vida. Tudo é bem pelo movimento da mulher guerreira, que faz sempre tudo. Sensacional. Que lindo, Paula. Nossa, que gratidão ter você com a gente aqui na live. Obrigada. Deus abençoe, tá? Agora, Obrigada. Paula, a gente, antes de falar do seu livro, eu queria ver com você o seguinte. Quais as dicas que você, Paula, pode ajudar quando uma pessoa se culpa, cobra e tem medo de críticas e julgamento? Agora a porquinha vai rolar um pouquinho. Vocês seguram agora.
Prepara que agora a biométrica vem forte. Fiquei. Pedro, coloca de novo aí a pergunta, por Claro, favor. Paula. Até me perdi aqui. Não, não tem problema não. Quais as dicas, Paula, que você pode ajudar quando uma pessoa se culpa, cobra e tem medo de críticas e julgamento? A gente pode até acrescentar em pré-julgamento, porque agora virou pré-julgamento para tudo hoje, né? E a palavra da empatia virou uma festa. Empatia, propósito, virou festa. Mas realmente não tem o valor que é, né? Quando eu ouço muito essas coisas de culpa, cobrança, eu não consigo deixar de pensar em autoestima, sabe? Porque diferente do que a gente vê por aí, que a autoestima é esse movimento para fora, esse movimento externo, da beleza, do empoderamento, eu sou a rainha da coisa toda, né? Eu sou desejada, eu sou. Tem toda uma questão interna que ela é muito maior, muito maior. Então, quando eu penso em autoestima, eu não sei se eu falei autoconhecimento ou autoestima, estou falando de autoestima, tá, gente? Da parte da beleza, da parte de fora e tal. Eu sempre penso num pilar de 4 coisas, que é se aceitar, se ouvir, se acolher e se respeitar. Eu acho que é a base para começar a desenvolver essas coisas. Porque quando a gente fala de culpa, a gente está falando de um lugar onde tu não fez aquilo que tu acha que seria correto de fazer, né? Então e daí tu te sente culpado por não ter feito ou ter feito ao contrário, enfim. E essa coisa da cobrança, ela vem justamente disso, de não se aceitar, de não ouvir, de não saber quais são os seus limites, os seus valores. Quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não, né? Quantas vezes tu já não foi a uma festa e que tu não queria ir por acompanhar alguém, né? Quantas vezes a gente se bota nesse papel de achar que a gente está ajudando e daí a gente não aceita as coisas como elas são, como a gente estava falando agora há pouco, vive na expectativa, sabe? Então, o fato de aceitar não é... Eu sempre esqueço da palavra, não é ser morno, não é... Ai, gente, eu sempre esqueço da palavra. Daqui a pouco ela vem. Mas aceitar no sentido de realmente aceitar como as coisas são, mas não se estagnar, entendeu? Ainda esperar por buscar, entendeu? Não se estagnar. Esqueço sempre dessa palavra. Vou tatuar na pele aqui para esquecer. Mas eu acho que elas são essa questão, então, do aceitar, do se ouvir, do saber o que é melhor para si, né? Eu acho que começa por aí, da pessoa entender que ela precisa determinar o seu ritmo, que ela precisa conhecer o seu manual de execução, que ela precisa saber como que ela funciona. Porque sem saber como a gente funciona, a gente acaba caindo no outro, e eu vou ajudar o outro, e eu tô sempre olhando o outro, e daí eu entro naquela zona sempre de sabotagem, né? Porque daí eu quero abraçar o mundo com as pernas, e daí eu reclamo que eu não tenho tempo para mim. E daí eu me vitimizo de novo, né? E daí eu sempre tenho aquela máscara do vitimismo, mas eu não tenho apoio, eu não tenho tempo, eu não tenho não sei o quê. E é sempre eu não tenho. E eu queria fazer até um parênteses agora dessa coisa do vitimismo. É lógico que vai ter dor. É lógico que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. E esse vitimismo tá tudo bem. Porque, né, é um momento de dor, é um momento de resignificação, é um momento de vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa desse momento de pedir ajuda, de sentir dor, e tá tudo bem. Eu tô falando daquela máscara que te impede de agir, que tu tá usando como desculpa para agir. Tipo, eu não tenho tempo, eu não tenho apoio, eu não tenho amigos, eu não tenho dinheiro. Ela Será que transfere, realmente... né? Ela transfere, Exatamente, né? é uma transcendência. É uma transcendência de responsabilidade. É uma transcendência de várias coisas. Então, será que realmente eu não tenho? Ou será que eu posso começar da onde eu tô? Às vezes parece que as pessoas gostam de se identificar com outras. Tipo, uma diz eu não tenho dinheiro, daí é uma roda de pessoas dizendo que não tem dinheiro. Cara, que isso? Estamos todo mundo feliz de estar na fudência? O que é isso? Isso não existe, sabe? Tipo, tá tudo bem se eu tiver melhor do que o outro. Ou se eu não quiser comentar que eu tô melhor. Fica simplesmente quieto. Aceita aquela tua condição. Aquela condição não é para sempre, ela não é permanente. Tu pode buscar a ação, a reação e ir atrás das coisas que tu quer. Mas tu precisa saber qual é o teu ritmo, qual é a tua vontade, quais são as tuas responsabilidades, te respeitar também nesse processo, né?
é o tempo de você respirar, né? Às vezes você não consegue nem pegar fôlego, você já quer fazer tudo e você engasga, né? Exatamente. Exatamente. Eu trouxe um exercício aqui, posso? Vamos falar do Não? seu livro depois, vamos esperar um pouquinho ainda. Tá bom. Gente, dentro das dicas, a Paula também é escritora, não sei se vocês conhecem, e ela escreve muito bem, como eu já convido para vocês lerem o artigo dela. E depois, Paula, coloca o link da revista que você escreve, tá? Tá bom. Me fala um pouquinho desse livro que você escreveu chamado Revolução. Olha o nome do livro, gente. Olha como que ela é ousada na palavra revolução. Ele é esses livros que tem vários autores, sabe? Que cada um escreve. Ai, eu sou ruim com a câmera. Pra cá, aí. Consegui. Revolução, o tempo da transformação chegou. E daí um dos capítulos é meu e eu falo realmente sobre a qualidade de vida sistêmica, justamente sobre isso. Explicando como que surgiu isso na minha vida, por que eu falo que é sistêmico, de que modo a questão emocional vai entrar nessas questões, né? Como eu estava falando antes, eu estudo autossabotagem há algum tempo, e ela fala muito que a questão emocional, as emoções levam aos pensamentos que levam aos comportamentos. Então, quando a gente entende a emoção que a gente tem, qual é o pensamento que a gente tem, é mais fácil de determinar qual é o comportamento, né? Então, quando eu estou falando de vitimismo, por exemplo, ou de perfeccionismo, ou de controle, automaticamente a gente está falando de comportamentos de sabotagem, né? Mas eu gosto muito de ressaltar que não tem nem emoção boa e nem emoção ruim. Assim como não tem comportamento bom e comportamento ruim. O que é bom ou o que é ruim é o modo como tu vai usar isso na tua vida, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o perfeccionismo, a gente está falando de qualidade. E qualidade sempre é bom. Qualidade não é ruim. Mas a questão é como tu vai usar isso na tua vida. Então, às vezes, ser muito perfeccionista te atrapalha porque tu acaba não entregando. Ou, né, tu procura um nível que tu não consegue entregar. E a gente sabe que sempre que tu procurar melhorias num trabalho, tu vai acabar encontrando, né? Então, acaba sendo um problema, assim como controle, né? Às vezes as pessoas querem abraçar o mundo com as pernas e não é possível. Elas já têm uma lista de tarefas grande para fazer, ainda quer pegar uma dos outros porque acha que os outros são lentos, porque não fazem bem feito, ou não fazem como ela faz, né? Então, são coisas que a gente precisa cuidar, né? Porque eu já tive clientes que chegaram nos atendimentos individuais e disseram assim, eu vim aqui porque a minha mãe disse que eu sou ansiosa e eu preciso mudar. Ok, e o que tu acha? Eu acho bom, porque é um comportamento que me ajuda. Assim, então acabou a sessão, vamos embora. Porque se é um comportamento que te ajuda, não adianta que o outro queira que tu mude. Se aquilo é uma questão de personalidade. E por isso que eu falo que cada um tem um ritmo, né? Porque vai encontrar o seu. Eu sou mais tranquila, o Denis é um pouco mais tranquilo também. Tem gente que é mais agitada, tem gente que é mais estressada, tem gente que, né? Tem várias coisas por aí. E tá tudo bem, cada um funciona no seu modo. Se aquele modo de funcionar tá gerenciando, tá trazendo os resultados que tu quer, show, a gente não mexe. Agora, se tu quer resultados diferentes daquilo que tu tá tendo, a gente vai investigar e vai ver onde tem um problema. Porque às vezes é só uma questão de botar luz naquilo, né? E depois que a gente vê uma coisa, a gente não tem como desver, né? Assim como quando a gente ouve, a gente não consegue deixar de ouvir, né? A gente simplesmente segue o processo. E daí a gente segue conforme aquilo vai reverberando na gente, né? Vai vibrando na gente. Pode ser que não vibre, pode ser que entre pelo um ouvido e saia pelo outro. E tem coisas que vão bater mais forte, que não vai ter como a gente ir adiante, sem olhar para aquilo. Perfeito, Paulo. Mais amigos chegaram, olha que legal. O Joaquim, ele fez uma live com a gente sobre gerenciamento de pessoas, maravilhoso, Paulo. Foi sensacional. A natureza humana que ignora o poder das emoções é lamentavelmente míope. Olha que palavra forte. A própria denominação Homo sapiens é a espécie pensante e enganosa à luz do que hoje a ciência diz acerca do lugar que as emoções ocupam nossas vidas. Gratidão. Forte, hein? Tá vendo como é que tem muitas pessoas sabendo sobre autoconhecimento também? Essa que é a pergunta que você me fez antes de começar a live. Tá vendo que coisa bacana? Sim. Vocês, a Marinice falando, vocês estão arrasando, gratidão. Gratidão. Obrigada, tá? O Joaquim falou aqui, ó. Ok, que tema forte, revolução da vida, sensacional, a verdadeira compaixão não significa apenas sentir a dor de outra pessoa, mas estar motivado.
Bacana. Né? Paula, agora você vai fazer o exercício, me explicar a pulga que você está querendo falar? É a nossa pulguinha? Então, gente, nós vamos falar sobre a nossa pulguinha. Deixa eu colocar aqui para a gente marcar. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, eu tô tranquila de tempo. Eu acho que tá também tranquilo também, mas vamos fazer o exercício, né? Que aí qualquer coisa a gente... Então, gente, vamos deixar agora a pulguinha com a Paula. Qual a pulga, Paula, que você vai deixar para ajudar os nossos amigos a levar o melhor seu autoconhecimento? Lembrando, gente, a pulguinha é sua amiguinha, não bate nela, senão vai morrer e você vai perder o autoconhecimento da Paula. Paula, agora é com você o exercício que você vai deixar com a gente aí. Não, é que a questão da pulga é que nem errar, né? Tipo assim, erro é uma situação. Se a gente não errar, a probabilidade da gente acertar é muito menor, né? A gente ainda vive numa sociedade onde errar é feio, né? Não é legal, a gente quer acertar sempre. E isso, às vezes, também pode ser um limitante muito grande, né? Porque o fato de eu não me permitir errar, às vezes não me permite que eu entre em movimento. Então, quando eu falo em movimento, quando eu digo assim, uma pequena coisa que tu pode fazer hoje para te aproximar do teu objetivo, da tua meta, é justamente isso. Começa devagar, não precisa ser uma coisa grande, sabe? Não precisa economizar o primeiro milhão no primeiro dia. Começa com centavos, porque é de pouco em pouco que a gente vai chegando lá, né? E às vezes a gente esquece isso. Se a gente vê uma criança, um bebezinho, tentando aprender a andar, e ele cai, a gente incentiva, né? Que ele volte, porque a gente entende que ele está num processo de aprendizagem. Então, a gente também precisa lembrar que a gente está aprendendo todo dia, né? O que a gente chama de defeito, de limitação, também nos trouxe até aqui, né? Se hoje a gente tem as conquistas que a gente tem, as vitórias, as realizações, também foi com aquele defeito que a gente acha que às vezes nos impede de subir um próximo nível. Então, eu trouxe uma coisa aqui para a gente ressignificar um pouco. Tá? Então, eu gostaria de que vocês pensassem num problema de vocês. Problema qualquer, alguma coisa que está afetando a vida de vocês, não precisa falar, gente. Alguma coisa que está afetando, que vocês queiram fazer diferente, tá? Que está tirando o sono aí de vocês, beleza? Agora, tentem resumir esse problema em uma única palavra. Ok. Beleza. Agora, pensa em que outro momento da tua vida tu viveu esse problema. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos dizer que o teu problema é medo. Tu resumiu o teu problema em medo, tá? Independente do que seja. Tem medo de barata, tem medo de rato, tem medo de altura, tem medo financeiro, tem medo de não pagar os boletos, tem muito medo de engordar, de não emagrecer, de estar vivo, de pegar uma doença, enfim. Tem vários. E a gente viveu vários ao longo da vida. Então, essa palavra que tu escolheu para resumir o teu problema, talvez tu já tenha vivido elas em outros momentos. Só que quando a gente pensa que a gente já viveu, a gente vê, tipo, história em quadrinho. Aquele monstro enorme e a gente bem pequenininho e ele olhando pra gente. Mas esse medo, vamos dizer assim, que tu tá vivendo agora, é o primeiro. Então, ele não tem aquele tamanho todo. Ele é menor. E é isso que eu convido vocês a fazer, colocar luz no problema de vocês. Será que realmente esse problema é um problema? Será que realmente esse problema só tem essa solução que vocês estão tentando enxergar ou ela tem outros? Provavelmente ela tem outros porque ela muda de tamanho. Então, quando a gente coloca luz, a gente consegue colocar clareza, a gente consegue refletir em cima do que está acontecendo, a gente abre mão do controle. E sempre que a gente abrir mão do controle, a gente deixa o nosso cérebro trabalhar. E quando a gente deixa ele trabalhar, ele flui e ele consegue encontrar outras soluções para vocês. Para nós, né? Olha o alecrim ali. Para nós. Ele consegue achar outras soluções para nós. Porque a gente lê todo dia, a gente está cheio de informação, a gente está cheio de coisa. E outras pessoas também vão chegar com informações para nós. Porque a gente está aberto. E quando a gente está aberto, a coisa flui, a coisa anda. Então não precisa aquela ânsia de resolver tudo para ontem. Às vezes uma noite bem dormida, deixa a coisa movimentar, deixa a coisa acontecer. Ela vai se resolver. Não é mágica, gente. É um processo simplesmente de abrir mão do controle, de não querer que as coisas sejam exatamente do modo que eu acho que elas têm que ser.
Elas podem ter outras resoluções e ainda assim ser bom. Interessante, muito interessante. Você me fez lembrar quando eu comecei a fazer meu curso de cinema. E a gente aprendeu logística reversa. Ou seja, para me criar um personagem, eu tenho que ir lá nas dores onde ele nasceu. Então você começa a contar desde a criança. E ali a gente vai jogando os pontos da criança para contar de trás para frente. Normalmente você conta uma história. Olha, no cinema a gente conta sempre uma história de frente para do início ao fim. Só que quando você constrói os personagens, ele é do fim para o início. Porque quando você conta do fim para o início, você começa a dar pontos importantes para você parar. Aqui ó, ele tem problema na família, aqui ele briga com o irmão. Ou seja, por que ele vai brigar com o irmão? Aí volta mais. Ou seja, a gente vai desconstruindo o personagem. Entendeu? Quando você vê numa linha reta, você constrói o personagem. É o storytelling. Mas só que esquece que no cinema você tem o contrário, você tem a logística reversa. Você precisa desconstruir o personagem para que ele torne-se mais próximo do que você vai escrever. Geralmente meus artigos eu faço isso, eu preciso desconstruir todinho meu texto para depois contar. Porque eu me coloco no lugar da pessoa que está lendo. Essa é uma técnica que eu aprendi. Então acontece a mesma coisa que você está fazendo aqui. Você está buscando os seus medos, que é um exemplo, e ali você vai lidar com ele, para você vai ver que você já resolveu ele, já passou por ele, mas você não se permitiu entender que aquele momento que você passou, você não deu aquele estalo, e ele apareceu de novo para você acordar. É isso? Exatamente. O nível muda, o nível sobe e a gente está tentando aprender de novo com o mesmo filme. Exatamente. Essa é a revolução? Essa é a revolução. Sensacional, Paula. Ó, pessoa com rinite no sul dá nisso. Gente. Não, não tem problema não, Regina. Parabéns, Paula, pelo livro Revolução para a Nossa Vida. Que legal, gente. Legal. A Regina. E não ter medo de procurar ajuda, com certeza. Não. Vivendo no aprender, com certeza. Paula, só confere para mim, fazer um favor, esse aqui é os contatos. Gente, o contato dela para você conversar com ela, paulacaputo.com. O Instagram dela é @paulacaputo e o WhatsApp dela tá aqui, gente. A Paula, gente, eu conheci ela no LinkedIn, não conheço ela pessoalmente, tá, gente? Mas olha o amor de pessoa que ela é, olha o carinho que ela tem. E é mãe, hein? Tá com a menina novinha e a gente teve que antecipar a live, né, hoje para 20 horas, para que eu não atrapalhe também o processo construtivo dela também. Essa dedicação que ela tem com a filha dela, que é muito importante. Então, gente, eu agradeço vocês. Querem deixar alguma pergunta para Paula, gente? Aproveita aí que se não ficou muito, aí. Se não ficou claro alguma coisa. Perfeito. É um outro olhar, né? O autoconhecimento tem várias pontes. Eu posso dizer que o autoconhecimento é o espelho mesmo, né? Realmente, é o espelho, né? É que essa parte da organização mesmo, do se colocar em ação, que eu venho desenvolvendo nos últimos 2 anos, depois que eu fiz esse período sabático aí, fiquei 2 anos cuidando da minha filha, e que eu voltei a trabalhar, essa coisa de impor o meu próprio ritmo para resolver as coisas fez toda a diferença, sabe? Então, quando eu brinco de doses homeopáticas, é porque realmente eu vivo isso. Ou eu vivo em doses homeopáticas, ou eu deixo de fazer as coisas. E é uma escolha, sabe? É uma escolha. Muitas vezes eu vivi eu dizia que eu não tinha rede de apoio, e hoje eu vejo o quanto eu me limitei, o quanto eu não consegui pedir ajuda, o quanto eu deixei de dizer que as pessoas eram necessárias na minha vida. O quanto foi solitário esse período, por eu não ter essa capacidade de pedir ajuda. Né, que a gente vê essa coisa muito cultural, que a gente sabe que ajudar é muito bonito, né? Mas pedir ajuda eu estou me humilhando. E a gente esquece que humilhação é estar em contato com a realidade. E dificilmente a gente está em contato com a realidade, né? De realmente se aceitar, se ouvir, se acolher, de entender quais são as suas dores. Eu vivi um momento muito solitário justamente por não me ouvir. Eu sei o quanto a gente desconecta como mãe muitas vezes, porque às vezes a gente acha que tem uma autoestima alta e a gente só tem essa casca. A gente não tem um por dentro, né? Esses dias eu vi uma menina querendo fazer um curso para pais, para ensinar as mães a serem mães, só que tu não sabe quando elas vão ser mães, né? Uma coisa é quando as pessoas programam, mas a maioria não programa. E aí, o que tu faz? Então, tu tem que elevar a autoestima de todo mundo, contar para elas que a autoestima é de dentro para fora e que à medida que elas vão realizando, elas vão reconhecendo os seus próprios potenciais, né?
Então, eu fiz esse percurso. Então, hoje eu levo muito a sério isso justamente porque eu passei. Eu sei o quanto é dolorido. Então, hoje eu quero pegar essas mulheres na mão e levar comigo. Ó, não precisa se cobrar. Eu tenho até um curso que chama Largo Chicote. Porque é justamente para parar de se cobrar, para parar de se culpar, para parar de achar que é o alecrim dourado e que a gente cresceu com esse estigma, né? A gente é uma geração que, tipo, tu é especial. E daí, quando chegou na fila do pão, tu só era mais um na fila do pão. Tinha gente melhor do que tu e tinha muita concorrência. E agora, o que eu faço? Como é que eu conquisto essa autonomia? Como é que eu sei quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades? Então, é um processo. Assim como a vida não é maratona de 100 metros. A vida é processo. Então, a gente vai errar muito para conseguir acertar. E é todo dia é um recomeço, gente. É um recomeço. E tá tudo certo. E é cada um no seu ritmo, é cada um no seu tempo, é cada um... Nossa, eu acho que eu estourei teu tempo. Não, fica tranquilo, tá tranquilo. Sabe quando eu leio os seus textos, Paula? Eu nunca falei isso com você, mas eu quero falar nesse momento. Me faz lembrar a música do John Lennon, Imagine. Nossa, que honra! Depois você veja, mas leia lá de trás, não leia do lado certo, leia diferente, tá? Leia de trás para frente. Você vai ver quanto que você fala sobre qualidade sistêmica, quanto você fala como você ajuda as famílias, quanto você ajuda as mães, quanto você ajuda as pessoas com empreendedoras. Sinceramente, o seu trabalho, quando se vier para as empresas na parte de liderança, você vai dar show, Paulo, na boa. Obrigada. Experimenta, porque tá lá na música do John Lennon. Imagine, né? Você não fala a questão das restrições, da autossabotagem? Tá aí a resposta, né? Quem sabe? Imagine de John Lennon pode te ajudar. Vou olhar. Agora. Você conhece o meu lado, então eu tenho essa leitura. Não, com certeza, com certeza. É que às vezes a gente vê só pelo lado, literalmente pelo lado correto, e a gente não consegue encontrar soluções. E assim como tu, como a maioria das pessoas, eu também estou buscando, né? A gente está sempre buscando se melhorar. E daí a gente vai passando para os outros aquilo que a gente já aprendeu, né? Tipo, facilitar o processo dos outros. Eu não quero que outras mães passem pelo que eu passei. Uma coisa que eu aprendi muito no autoconhecimento é você enxergar de trás para frente, como eu te falei. É você procurar entender o que você fez no seu último minuto. Aquele minuto que você viveu impacta no seu presente e vai impactar no seu futuro? Eu sempre analiso isso, por quê? Porque se eu estiver me vitaminando, falando assim, não tá dando certo, essa live tá horrível, tem pouca gente. Não penso nisso. A live tá maravilhosa, vai ser um sucesso, ou seja, eu jogo tudo lá pra frente. Eu também penso isso. Assim. E mesmo quando tem pouca gente, eu já fiz pra live para 1, 2 pessoas, eu ainda pensava assim, não, alguém vai ver a minha mensagem, alguém vai ouvir numa madrugada qualquer. E o importante é que a gente transforme vidas, assim, que às vezes a gente quer números, né? E eu também já quis muitos números, assim. E daí hoje eu me dou conta que se eu conseguir transformar a vida de uma pessoa por dia, cara, são 365 no ano. Então eu já estou feliz. Eu tenho recebido, e desde que eu comecei a ter esse pensamento, eu vejo o quanto mudou a receptividade das pessoas em relação a mim. As pessoas me escrevem contando, eu estou mostrando para o meu marido, a gente está fazendo um projeto junto, mudou. Cara, é muito gostoso saber que a voz da gente está ecoando para outros lugares e está mudando vidas, está mudando percepções. Isso é maravilhoso. Agora, sabe qual que é o maior presente? É isso aqui, Paulo. Qualidade é mais importante. Exatamente. E depois vem aqui, ó. Muito obrigado, gratidão. Querida, obrigada. Ser presente. Paula, te agradeço de coração por esse papo que a gente teve. Eu que agradeço. Nossa, foi lindo, maravilhoso, tá? Deixe seus contatos nos seus comentários, tá? Pode deixar sua página, pode deixar tudo direitinho que você faz um trabalho lindo. Gente, segue essa menina, ela trabalha muito bem. Qualidade de vida é com ela. Não tem outra pessoa no LinkedIn, eu falo assim, para mim, é a melhor que tem no LinkedIn. Falando sério. É excelente, trabalha muito bem. Os textos dela são provocativos, são textos simples, mas que tocam no ser e tocam no coração. Gente, muito obrigado. Obrigada. Agradecendo aqui. Muito obrigado, Paula Caputo. Seja essa magia no conhecimento, gratidão pela vida, por Deus. Obrigada. Gente, obrigada. Vocês. E até quarta-feira. Até quarta-feira com a nossa revista Aperte F5. Vem novidade aí agora, nessa próxima quarta-feira agora, gente.
Aquele abraço Show. para vocês.